Caderninho da Bel, com Bel Pesce. Muito bom dia para você, Bel Pesce. Bom dia, Milton, e bom dia, ouvintes. Hoje nós vamos abrir no capítulo Relacionamento com Clientes, do seu caderninho. Milton, eu adoro esse assunto e eu fico fascinada, assim, eu constantemente gosto de observar o que as empresas fazem e trago para vocês aqui uma história de uma empresa do setor de varejo, que eu achei bem interessante. O que acontece? Na hora de recrutar as pessoas, eles criam dinâmicas que mapeiam situações verdadeiras que aquela pessoa teria que viver se ela fosse aceita naquele trabalho. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você vai trabalhar como vendedor numa loja de roupas. O que essa empresa faz? Ela te traz um desafio. Ela fala o seguinte: o cliente está entrando, ele quer uma camiseta GG e não tem camiseta GG. O que você faz? Claro que não tem certo ou errado, não é que tem uma resposta. Varia muito a situação, do humor do cliente e várias outras coisas. Mas, por que é legal trazer uma dinâmica dessa para o processo? Por duas razões, Milton. Primeiro, do lado de ouvir como a pessoa teria uma resposta. Qual seria a resposta dela? Talvez a resposta seria no improviso, talvez não. Mas é legal entender, poxa, como que o Milton se sairia dessa? Como iria reagir diante daquela situação, que é uma situação que ele vai enfrentar se for contratado. Exato. E isso diz um pouco sobre a sua cultura para a empresa. Aí, como é a cultura dele? Como ele pensa, como ele age, como ele se envolve. Porque eu poderia simplesmente dizer o seguinte: olha, não tem esse número ou esse tamanho lá no estoque. Ou poderia falar alguma coisa tipo, não tem GG, quer tentar um GI, o cara não cabe. Tem maneiras, coisas que você fala que às vezes até piora, né? Mas tem coisas boas também, né? Sugerir outro modelo, sugerir outro lugar onde encontrar. Não tem certo ou errado, mas tem melhores e piores. Agora, o interessante é, além de eu ouvir como você se sairia, a empresa tem a chance de mostrar algumas respostas costumeiras que dão. E isso é uma oportunidade de você, como alguém que está no processo, entender a cultura da empresa. Por exemplo, se eu digo, normalmente o que fazemos aqui é, mesmo sabendo que não tem no estoque, é ir ao estoque novamente. Você fala, mas por quê? Eu já sei que não tem no estoque. Não, a gente não quer deixar nenhuma margem para interpretação de má vontade. Então, mesmo sabendo que não tem, a gente volta lá, mostra que a gente está sendo cortês, volta e fala, olha, eu achei que realmente não tinha, verifiquei mais uma vez, infelizmente não tem, eu tenho algumas outras opções e se você quiser essa opção mesmo, tem algumas outras lojas. Quando você mostra esse exemplo, não é que essa é a resposta certíssima, mas isso mostra como é a cultura. Você demonstra uma filosofia, a de que você está ali à disposição para tentar ajudar ao máximo aquele cliente e não dispensá-lo no primeiro minuto de jogo. Você mostra essa filosofia, Milton, durante o processo de recrutamento. A pessoa já começa a perceber se aquilo é para ela ou não. Então isso é bem interessante. Combinado e anotado aqui no meu caderno também. E se você tiver alguma experiência dessas, escreva para nós. caderninhodabel@cbn.com.br. Até amanhã, Bel. Até amanhã, Milton. Mas bom, a inovação começa nas pessoas, nas inspirações pessoais. E o que complementa isso, Milton? Muitas pessoas acham que eu preciso de gente com inspiração, com ideias, mas tem um lugar no qual a empresa tem que entrar, que é criar processos para viabilizar a inspiração. Quais eram os conteúdos ensinados, o que você aprendia na escola, como que era a formação superior, se existia ou não, como funcionava. E também a realidade do mercado de trabalho, como era a estrutura na empresa que a pessoa trabalhou, como que era a concorrência, como que era a relação entre os colegas e a relação com o chefe.